Mais um livro terminado. Dessa vez eu vim falar dessa super obra aqui, O Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. Um livro que data da década de 50 e 60, mas que até hoje é muito atual. Já foram vendidas milhares de cópias dele, ele também já foi traduzido diversas vezes em diversas línguas e espalhou um pouco da história e da realidade do nosso país, de um pedaço do nosso país. Mais precisamente falando de um retrato da vida de uma mulher preta, favelada, que tinha seus filhos, mãe solteira e vivia numa luta diária em situações precárias. Bem, esse livro aqui ele é no formato diário, ó. Vou mostrar para vocês a diagramação dele. Então são entradas, são pílulas que ela ia escrevendo em caderninhos e ia guardando no barraco dela, na casa dela. E que depois esses caderninhos foram descobertos por um jornalista que estava com a missão de fazer uma reportagem sobre a favela do Canindé, em São Paulo. Corta para o Canindé, essa região onde era essa favela, é hoje onde é a Marginal Tietê. E aí esse jornalista, que o nome dele é Audálio Dantas, chegou lá na favela e descobriu que existia a Carolina Maria de Jesus e descobriu os caderninhos dela. E aí falou, cara, não tem como eu dar conta de fazer uma reportagem tão realista, tão profunda, como de quem tá dentro dessa situação, no caso dela. Então ele pegou os caderninhos dela e aí desses relatos que ela fazia, né, quase que diariamente, durante anos, virou o livro, O Quarto do Despejo. Eu vou ler aqui rapidinho atrás, que explica bem direitinho assim, o que é o livro, e depois eu conto alguns dos detalhes que eu achei muito interessante, que me fez pensar em algumas coisas, e eu acho que por esses motivos, né, por essas razões, é uma leitura que é muito interessante a gente fazer. Bem, Diário de uma Catadora de Papel, Carolina Maria de Jesus, surgiu esse autêntico exemplo de literatura verdade. Bem, justamente porque ela vai relatando o dia a dia de uma forma muito sincera, muito sensível e com toques de humor, apesar de o livro ser um livro de uma realidade muito triste. Ela relata o cotidiano triste e cruel da vida na favela. Com uma linguagem simples, mas contundente e original, a autora comove o leitor pelo realismo e sua sensibilidade na maneira de contar o que ela viveu e sentiu durante os anos que morou na comunidade do Canindé com seus 3 filhos. É muito interessante ver, porque assim, é muito simples a forma que ela fala, mas muito profunda. E o livro também, uma coisa legal da edição, é que eles mantiveram, né, formas como ela escreveu. Então, a pontuação, a ortografia, algumas palavras estão aqui fielmente retratadas como ela escreveu. E isso também mostra pra gente mais realidade, né? E também revela ali coisas que uma edição poderia cortar, editar, polir, melhorar. E aqui ficou um retrato mais fiel de como ela fazia, de como ela escrevia, né? A Carolina Maria de Jesus era uma mulher, vamos dizer, politizada, uma mulher com uma inteligência, com uma análise, né? Ela conseguia enxergar as coisas de uma forma muito clara, politizada. E tudo isso a gente pode dizer que a leitura ajudou muito ela a fazer isso. Ela lia de tudo. Então ela lia quando ela estava andando na rua para catar papel, ou catar ferro, catar alumínio. Ela lia os leads dos jornais. Quando ela achava algum papel, alguma revista, ela lia. Então ela estava sempre informada. E aí ela também retrata aqui no livro, acho que eu até grifei aqui, que ela precisava ler para dormir, nem que fosse um pouquinho. Então, ela foi criando o hábito da leitura e o hábito da escrita. E eu acho que isso ajudou muito. Acho não, né? Fato, porque ela revela aqui no livro que a missão dela, a coisa que ela mais queria, era poder um dia sair da favela com os filhos dela.
E ela conseguiu, através do trabalho dela de escritora, né? De uma autora que, na realidade, estudou só até o 2º ano, se eu não me engano, do ensino fundamental. Mas ali a prática, o foco, a sensibilidade fez com que ela conseguisse alcançar outros lugares que talvez a sociedade diria que ela não poderia estar. E ela chegou lá com muita luta. Tem umas coisas aqui, assim, pautas que esse livro traz e faz a gente pensar. E aí, assim, vocês viram, né? Assim, tem capítulos de dias que são super pequenininhos. Mas às vezes, assim, são pílulas que ela fala aqui que a gente fica matutando, né? E fala, nossa, eu nunca pensei nisso, ou eu nunca enxerguei isso dessa forma. E ok, né? Porque eu nunca enxerguei isso dessa forma, porque o meu olhar é diferente, o meu contexto é diferente, onde eu circulo é diferente, os meus relacionamentos é diferente, enfim, o recorte é outro. Então, quando você vê do ponto de vista de alguém de outro recorte, faz assim, às vezes dá um panezinho na cabeça. Acho que a maior pauta que ela fala aqui é a questão da fome, né? Assim, é uma luta diária e constante para ter o que comer. E aí você vê, assim, o quanto que essa mulher sofre com isso, o quanto, coisas que ela tem que fazer com isso, né? E como isso é delicado, né? Assim, mexe com sentimentos também, né? Nas relações, por exemplo, de quando os filhos pedem para ela para comer e às vezes não tem. E aí como ela se sente em relação a dizer para os filhos que não tem. Então, assim, tem pedaços aqui, assim, que fazem a gente pensar muito e mexe mesmo com a gente por isso. Eu até grifei aqui um pedacinho que eu achei aqui, ó. Que ela fala, como é horrível ver um filho comer e perguntar, tem mais? Essa palavra, tem mais, fica oscilando dentro do cérebro da gente, de uma mãe que olha para as panelas e simplesmente não tem mais. Então ela vai contando, assim, pra gente essas coisas do dia a dia que realmente faz a gente pensar, sabe? E no meu caso aqui, agradecer muito mais. Aqui, outra coisa que eu gravei, que ela fala assim, acordei às 3 da manhã, a gente perde o sono, quando eu perco o sono, eu começo a pensar nas misérias que me rodeiam. E aí ela deixava a cama e ia escrever. Quando ela escrevia, ela pensava que ela estava num castelo de ouro que reluzia a luz do sol. As janelas eram de prata e as luzes eram brilhantes. E ela tinha uma vista que circulava num jardim cheio de flores de vários jeitos e qualidades. E aí ela diz que era preciso criar esse ambiente de fantasia para esquecer que ela estava na favela. Um lugar que era praticamente o lugar dos dejetos, das coisas que eram despejadas, era um quarto de despejo. E aí ela fala, né, fiz o café, fui carregar a água, olhei pro céu, vi a estrela d'alva, como é horrível pisar na lama. E aí, né, aquele momento, assim, ela tava ali nessa visualização, né, nessa viagem, vendo as coisas boas, daí ela olha pro céu, no passo que ela dá, ela volta e vê que ela pisa na lama, que ela, na realidade, vive na favela. As horas que eu sou feliz é quando eu estou residindo no Castelos Imaginários. Ai, gente, olha, é um livro que vale muito a pena ser lido. Não é à toa que ele caiu no Enem várias vezes. É um livro que retrata muito a situação brasileira e também faz a gente pensar, né, de como uma situação lá da década dos anos 50 e 60, ainda é tão presente hoje, né? Então, assim, quanto tempo passou, quantas coisas evoluíram, mas quantas coisas também não evoluíram. E também faz a gente matutar um pouco nisso aqui. Tem muitas mais histórias dentro aqui, a relação com os vizinhos, a relação de como a vida da favela acontece, né? Como que são essas interações entre as pessoas, entre as mulheres, entre os homens, entre os vizinhos, entre os amantes, como funcionam os namoros, como funciona o sexo, como funciona a maternidade e a paternidade, como funciona a questão das bebidas, das festas, enfim. É um convite a gente entrar realmente num contexto aqui
que ela conta pra gente muito como é que rola, como que é a cultura dentro da favela nessa época. E creio que muito do que tá aqui ainda é muito fiel ao que é hoje mesmo, até nos hábitos. E o que mais tem? Tem ela, né, então, com os filhos, tem ela em relação, contando, né, das lutas dela e dos trabalhos dela diária pra catar resíduos. Tem quando ela se apaixona, né, novamente, ela vai conhecer um cigano, um baiano chamado Raimundo, e aí ele meio que desnorteia ela, que não estava querendo mais se relacionar com ninguém, mas não se rendeu ao charme do cigano baiano. Enfim, tem muita coisa que eu não vou contar pra vocês todos, porque vocês sabem que aqui o spoiler é só pra dar um gostinho, mas a ideia é que vocês, se curtirem, comprem o livro e vão lá ler, e também compartilhem. E aí eu fico por aqui com mais essa dica desse livro, O Quarto de Despejo, Carolina Maria de Jesus, essa edição da editora Ática. E espero que vocês gostem, espero que vocês leiam, mandem livros, compartilhem livros. E até o próximo vídeo. Tchau!